Lucas Tavares tinha apenas 3 horas de vida. 6 da manhã de uma terça-feira fria. As paredes cinzentas da penitenciária pareciam apertar ainda mais enquanto o relógio avançava, implacável, em direção às 9 horas. O momento da execução. Lucas, 37 anos, ex-militar, havia sido condenado à morte por um crime que jurava não ter cometido. 5 anos de apelos. 5 anos gritando sua inocência. 5 anos sendo ignorado. Agora restavam apenas 3 horas. A diretora da prisão entrou na cela. Sua voz era fria, profissional. Tavares, último pedido. Lucas respirou fundo. Seus olhos, cansados de tanto chorar, se encheram de lágrimas mais uma vez. Por favor, deixe-me ver o Thor. Uma última vez. Thor, seu cachorro. Um pastor alemão de 9 anos que havia sido seu melhor amigo, seu terapeuta, sua família. A diretora hesitou, depois assentiu. Vou ligar para a senhora Andrade. O que ninguém imaginava é que esse simples pedido mudaria tudo. Esta é uma história real, de lealdade, de esperança e de como um cachorro guardou um segredo por 5 longos anos. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. Lucas Tavares não era um criminoso. Era um herói de guerra. Veterano das Forças Especiais, ele havia servido 3 missões no exterior antes de voltar para o Brasil. Mas a guerra deixa marcas. Lucas sofria de transtorno de estresse pós-traumático, pesadelos constantes, crises de ansiedade, noites em que o sono simplesmente não vinha. Foi quando ele encontrou Thor. O cachorro estava em um abrigo municipal. Pastor alemão de pelagem escura com uma cicatriz profunda cortando o focinho. Ninguém quer esse, a funcionária havia dito. Tem essa cara de bravo por causa da cicatriz. Mas Lucas olhou nos olhos do animal. Olhos cor de âmbar que pareciam entender exatamente o que ele sentia. Aquela cicatriz? Thor a ganhou ao salvar uma criança de um incêndio 2 anos antes. Entrou em uma casa em chamas, arrastou a menina para fora pelos dentes. Herói. Mas descartado por não ser bonitinho o suficiente. Lucas adotou Thor naquele mesmo dia. O cachorro se tornou mais que um pet. Nas noites de pesadelo, Thor deitava em cima de Lucas, seu peso tranquilizando o coração acelerado. Quando a ansiedade batia, Thor pressionava o focinho contra o peito dele, como se dissesse, estou aqui, você não está sozinho. Lucas conheceu Carolina Andrade, professora de escola primária, em uma feira de adoção. Ela se apaixonou primeiro por Thor, depois por Lucas. 3 anos depois, eles estavam noivos. A vida finalmente fazia sentido. Até aquela noite. Bernardo Mendes, empresário bilionário, foi encontrado morto em seu apartamento de cobertura. Esfaqueado. As evidências apontavam para Lucas. Uma impressão digital parcial na faca. Testemunhas que ouviram uma discussão entre os dois na semana anterior. Um depósito suspeito de R$50 mil na conta de Lucas. O julgamento foi rápido. As provas, devastadoras. Apenas Carolina e Thor acreditavam em sua inocência. Eu não fiz isso. Lucas repetia, olhando através do vidro blindado na sala de visitas. Carol, eu juro por Deus que não fui eu, mas juramentos não mudam vereditos. Lucas Tavares foi condenado à morte, e Thor voltou para casa com Carolina, onde todos os dias esperava na janela, esperando seu dono voltar. O telefone tocou às 6h15 da manhã. Carolina acordou sobressaltada. Ela havia sonhado com Lucas de novo. Não o homem atrás do vidro, mas o Lucas que dançava com ela na praia enquanto Thor corria ao redor deles, latindo de alegria. Alô? Senhora Andrade, aqui é a diretora Santos, da penitenciária. Lucas Tavares pediu para ver o cachorro dele antes da execução. A senhora pode trazê-lo nas próximas 2 horas? Carolina mal conseguiu responder. Sim, eu levo. Ela desligou e ficou sentada na beira da cama, as lágrimas caindo silenciosamente. Olhou para a foto na mesa de cabeceira. Lucas ajoelhado ao lado de Thor no dia em que o adotaram. Havia algo que ela não contara a Lucas. Algo que parecia cruel demais adicionar ao sofrimento dele. Thor estava doente, câncer. Os veterinários davam 6 meses, talvez menos. Vamos ver o Lucas hoje, garoto. Ela sussurrou, caminhando até a sala onde Thor dormia. O cachorro levantou a cabeça. Aos 9 anos, seu focinho havia embranquecido consideravelmente. A artrite diminuíra seus movimentos.
Mas quando Carolina disse o nome Lucas, as orelhas de Thor se ergueram. Mesmo após 5 anos, ele ainda procurava a porta sempre que ela abria. Ainda esperava. Às 8h45, eles chegaram à prisão. Thor estava tenso, alerta, como se preparando para uma missão. Passaram por portas de segurança, cada uma fechando atrás deles com um som que parecia final, até que chegaram à sala de visitação. Carolina olhou pela janela da porta. Viu Lucas sentado na borda de uma cama estreita. Uniforme laranja, rosto pálido, mas ainda havia dignidade nele. Pronta? A diretora perguntou. Carolina não conseguia falar, apenas assentiu. A porta se abriu. Thor congelou. Seus olhos cor de âmbar se fixaram em Lucas. Por um batimento de coração que pareceu uma eternidade, homem e cachorro se encararam através de 5 anos de separação. Então Thor emitiu um som que Carolina nunca havia ouvido. Algo entre um latido e um choro humano. Ele se lançou para frente com tanta força que Carolina teve que soltar a coleira. O pastor alemão atravessou a pequena cela e se jogou contra o peito de Lucas, seu corpo todo tremendo. Oi, garoto, Lucas sussurrou, sua voz quebrando enquanto enterrava o rosto na pelagem de Thor. Oi, meu bom garoto. Thor choramingava, lambendo freneticamente o rosto de Lucas. Sua cauda varria o ar em arcos frenéticos. Ele girava em círculos, pressionava-se contra Lucas novamente, como se tentando se certificar de que aquilo não era outro sonho cruel. Ele lembrou de mim, Lucas disse maravilhado, olhando para Carolina com olhos vermelhos. Depois de todo esse tempo... Todos os dias, Carolina disse suavemente. Ele espera na janela todos os dias. Os guardas endurecidos desviaram o olhar, desconfortáveis com a emoção nua diante deles. De repente, Thor ficou imóvel. Pressionou o nariz contra o bolso do uniforme de Lucas com um foco intenso. Começou a arranhar, choramingando insistentemente. O que ele está fazendo? A diretora perguntou. Não sei, Lucas disse, enfiando a mão no bolso. Não tem nada. Espera. Ele puxou um pequeno pedaço de tecido. Um retalho da jaqueta que usava antes da prisão. A reação de Thor foi imediata e bizarra. Ele começou a tremer, olhos fixos no pedaço de tecido. Depois olhava entre Lucas e Carolina com intensidade quase desesperada. Ele está tentando nos dizer algo, Carolina sussurrou. Foi então que ela tomou coragem. Lucas, há algo que preciso te contar. Lucas olhou para ela, alarmado. O quê? Carolina pegou a mão dele e colocou delicadamente sobre seu ventre. Descobri 3 semanas atrás. Estou grávida. De 8 semanas. É seu filho, Lucas. O rosto de Lucas se transformou. Choque, alegria e então tristeza devastadora. Um bebê, ele sussurrou, a voz quebrando. Nosso bebê. Thor choramingou baixinho, empurrando o focinho entre eles como se entendesse a gravidade do momento. Queria que você soubesse, Carolina disse, lágrimas escorrendo, que uma parte de você vai viver. Não importa o que aconteça. Sinto muito por deixar vocês dois, Lucas disse, sua mão tremendo na bochecha dela. Foi quando a porta se abriu abruptamente. A diretora Santos entrou, seu rosto ilegível. Senhor Tavares, preciso informá-lo de que recebemos novas informações sobre seu caso. Falei com o gabinete do governador. Solicitei um adiamento temporário da execução. Carolina ofegou, apertando a mão de Lucas. Adiamento? Por quanto tempo? 2 horas, por enquanto. Até às 11 da manhã. Se surgirem evidências mais substanciais, um adiamento maior pode ser concedido. Esperança, aquela coisa perigosa e frágil que Lucas tentara extinguir, agora piscava em seu peito. Que tipo de informações? Ele perguntou sem acreditar. O detetive Ferreira descobriu registros de telefone sugerindo que outro suspeito estava presente perto da cena do crime. Não é conclusivo, mas é suficiente para justificar uma investigação adicional. Detetive Ferreira? Lucas disse incrédulo. O mesmo detetive que me prendeu? A diretora assentiu. Ele está no meu escritório revisando evidências adicionais que aparentemente não foram consideradas durante seu julgamento. Enquanto isso acontecia em outra parte da prisão, o detetive Paulo Ferreira estava ao telefone. 58 anos, cabelos grisalhos, 3 décadas como policial. Ele não conseguia dormir há semanas. Preciso da confirmação sobre o registro de evidências 47B do caso Mendes. Sim, vou aguardar. Paulo abriu outro arquivo.
O segundo relatório forense que descobriu enterrado sob papelada administrativa. O relatório documentava claramente resíduos de pólvora encontrados na cena. Mas Bernardo Mendes havia sido esfaqueado, não baleado. Essa inconsistência crítica nunca foi apresentada no julgamento. Detetive, a voz voltou na linha. Localizamos o arquivo. Há uma anotação aqui que a evidência foi transferida para armazenamento secundário devido a preocupações de contaminação. Contaminação? A suspeita de Paulo se aprofundou. Quem autorizou essa transferência? Deixe-me ver. Foi o promotor Gustavo Almeida que assinou. O promotor pessoalmente havia enterrado evidências. Preciso desse arquivo enviado imediatamente para a penitenciária. Isso é questão de vida ou morte. O relógio marcava 8h52. 8 minutos do horário originalmente marcado para a execução. De volta à cela de visitas, Lucas segurava Thor contra seu peito, Carolina ao seu lado. Seja o que for que aconteça, Lucas disse. Estes minutos são um presente. Thor de repente ficou em pé. Orelhas erguidas, um choramingo baixo crescendo em sua garganta. O que foi, garoto? Lucas perguntou. O cachorro começou a arranhar insistentemente o uniforme de Lucas. O mesmo comportamento de antes, mas mais urgente. É a segunda vez que ele faz isso, Carolina observou. Lucas, o que aconteceu com aquela jaqueta depois da sua prisão? A polícia pegou como evidência. Nunca mais vi. Carolina de repente ofegou, uma memória brilhando em seus olhos. Lucas, você lembra da noite do assassinato? Quando você chegou tarde em casa? Claro, estava em reunião com um cliente até às 10, depois vim direto para casa. Thor estava agindo estranho aquela noite. Carolina continuou, palavras saindo mais rápido. Ele ficou tentando pegar sua jaqueta. Achei que era brincadeira. Mas ele estava tão insistente que tive que trancá-la no armário. Lucas olhou para Thor, que ainda a arranhava ansiosamente. O que você sabia, garoto? O que estava tentando nos dizer? Naquele momento, Carolina teve uma revelação. Espera, e se ele farejou algo na jaqueta? Algo da cena do crime? Os olhos de Lucas se arregalaram, mas eu não estive lá. Nunca fui no apartamento do Bernardo aquela noite. Eu sei, mas e se alguém plantou evidências? Alguém que teve acesso à sua jaqueta antes de você chegar em casa? O relógio marcou 9 horas em ponto, o horário da execução que não aconteceu. Carolina se levantou, determinação queimando em seus olhos. Preciso voltar para casa. Thor está tentando nos mostrar algo desde o começo. Carolina dirigiu em alta velocidade de volta para casa. Thor no banco do passageiro, alerta, como se entendesse a urgência. Chegando em casa, ela seguiu seu instinto. Mostre-me, Thor, o que você sabe. O pastor alemão caminhou diretamente até o quarto. Começou a farejar embaixo da cama, cada vez mais insistente. Carolina puxou uma mala velha, a bolsa de academia de Lucas dos tempos em que ele treinava no campo de tiro. Thor choramingou, colocando a pata sobre a bolsa. Com o coração acelerado, Carolina esvaziou todo o conteúdo. Roupas velhas de treino, toalha, garrafas vazias de água, nada de anormal. Mas Thor continuava arranhando a bolsa em si. Carolina examinou a bolsa por completo. Ao longo da costura inferior, notou um pequeno rasgo no forro. Enfiou os dedos dentro. Sentiu algo pequeno e duro. Com mãos tremendo, ela extraiu cuidadosamente um objeto minúsculo. Uma haste de relógio quebrada com uma coroa dourada distinta. Oh, meu Deus! Ela sussurrou, encarando a peça. O relógio de Bernardo Mendes. Ele era obcecado com aquele Rolex. Tinha um cofre especial só para ele. Essa peça nunca deveria estar na bolsa de Lucas, a não ser que alguém a tivesse plantado. Carolina pegou o telefone com dedos trêmulos e ligou para o detetive Ferreira. Detetive, aqui é Carolina Andrade. Encontrei algo que você precisa ver imediatamente. Acho que Thor acabou de resolver o caso. 2 horas depois, uma audiência emergencial foi convocada no tribunal. Lucas foi levado ao tribunal. Por permissão especial da juíza, Thor estava ao seu lado. O pastor alemão sentou-se ereto, olhos fixos em Lucas. Detetive Ferreira apresentou todas as evidências. Os registros de telefone colocando Rafael Costa, um especialista em limpeza contratado, perto do apartamento na noite do assassinato. Os documentos financeiros mostrando que Bernardo estava prestes a expor um grande esquema de corrupção envolvendo construções ilegais. Os resíduos de pólvora que nunca deveriam estar em uma cena de esfaqueamento. E mais importante,
a haste do relógio que Thor havia encontrado. Este cachorro, disse o advogado de defesa, detectou evidências contaminadas na noite do crime. Ele tentou proteger Lucas da única forma que sabia, removendo a jaqueta comprometida. Durante 5 anos, Thor esperou fielmente. E quando teve a chance, ele nos levou à verdade. O promotor tentou argumentar, mas as evidências eram devastadoras. A juíza bateu o martelo. Considerando as evidências substanciais apresentadas, a condenação de Lucas Tavares é anulada. O réu está livre imediatamente. Lucas caiu de joelhos. Thor pulou em seus braços. Carolina os envolveu em um abraço. 3 vidas, finalmente reunidas. 3 meses depois, Lucas segurava sua filha recém-nascida nos braços. Thor, mesmo doente, permanecia vigilante ao lado do berço. Aqueles olhos cor de âmbar vigiando a pequena vida com a mesma lealdade que salvara seu dono. Vamos chamá-la de Sofia, Lucas disse, olhando para Carolina. Sabedoria. Porque este cachorro teve a sabedoria de nunca desistir da verdade. Thor levantou a cabeça, seu focinho cicatrizado quase sorrindo. Ele havia cumprido sua missão. A lealdade de um animal pode ir além do que imaginamos. Thor não apenas esperou 5 anos por seu dono. Ele guardou um segredo. Uma evidência. Uma verdade que salvaria uma vida. Enquanto humanos falhavam, enquanto o sistema falhava, um cachorro com uma cicatriz no focinho nunca deixou de acreditar. Esta é apenas uma das muitas histórias reais de superação, lealdade e amor incondicional que compartilhamos aqui no Histórias Animais Reais. Se você se emocionou com essa história, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder as próximas histórias incríveis. Nos vemos na próxima. E lembre-se, os animais sabem mais do que imaginamos. Muito mais.